Seguindo nossa programação, vamos chamar agora Breno Herrera. Por favor, Breno. Ele é biólogo, mestre em planejamento ambiental, doutor em psicossociologia de comunidades e ecologia social, é membro do Grupo de Assessoramento Técnico do Plano Nacional para a Conservação de Manguezais. Foi responsável técnico pela criação da ESEC da Guanabara, que fica na APA de Guapimirim, ao fundo da nossa Baía de Guanabara. Obrigada, Breno. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e todos. Lamento não ter podido participar dos outros momentos desse encontro. Acabei de chegar há 5 minutos, então estou me ambientando aqui. Peço a compreensão de vocês para ir me ambientando ao longo da fala. Mas vi a programação e percebi, primeiro, a multiplicidade de olhares abrangendo nossos manguezais, a multiplicidade de parceiros, atores sociais, governamentais, da sociedade civil, dos movimentos sociais organizados que estão envolvidos nessa agenda. Isso é muito animador. Agradeço a organização do evento pelo esforço de promover um encontro tão robusto, tão significativo, e pelo convite para poder falar um pouquinho da nossa experiência, nossos trabalhos em relação à educação ambiental e participação social em manguezais. Esse foi o pedido que me foi dirigido pela organização do evento. Bom, falo a partir da experiência e da vivência na área de proteção ambiental de Guapimirim, que já foi objeto de reflexão aqui de palestras anteriores e de projetos anteriores, pelo que eu vi na programação. Eu tive a alegria de dirigir essa unidade de conservação por cerca de 10 anos, como gestor do Instituto Chico Mendes, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, e também como pesquisador. Foi meu objeto de trabalho no doutorado, e até hoje é meu objeto de pesquisa e de atuação profissional. Talvez vocês estejam já reconhecendo essa imagem, que é esse modelo do ovo frito, onde a clara desse ovo frito é o limite da APA de Guapimirim, primeira unidade de conservação criada no país, especificamente designada à proteção de manguezais, em 1984, ali no fundo da Baía de Guanabara. E a gema desse ovo frito é a Estação Ecológica da Guanabara, criada em 2006. Uma unidade de proteção integral, no centro desse desenho, que é a Estação Ecológica, abraçada por essa unidade de uso sustentável, que é a APA Guapimirim. Algumas imagens para nos habituar, para nos remeter a esse ambiente. Esse é o rio Guapimirim, rio meândrico, guarda esse perfil ainda natural do seu curso, nessa planície fluvio-marinha dos fundos da Baía de Guanabara. Lembra, em pequeno porte, uma imagem do ambiente amazônico, mas é uma das riquezas que temos aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui no município de Guapimirim mesmo. Essa aqui é a fronteira entre os municípios de Itaboraí e São Gonçalo. As imagens que nós temos desses municípios, assim, quando se evoca ou a memória ou algum material de imprensa, alguma reportagem, normalmente são municípios totalmente urbanizados, mas eles têm em seu litoral uma interessantíssima cobertura de manguezais. Aqui é o rio Guaxindiba, que é exatamente o limite entre esses dois municípios. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre esse rio Guaxindiba também. E aqui mais uma imagem do ambiente que a gente vai tratar, lembrando da conexão desse manguezal do fundo da Baía de Guanabara com a Serra dos Órgãos, com o Parque Estadual dos Três Picos, várias unidades de conservação a montante dos rios que vão drenar para a APA Guapimirim, são importantíssimas também para o provimento de água de qualidade que chega ao fundo da Baía de Guanabara. É uma área que é protegida pelo mosaico de unidades de conservação da Mata Atlântica Central Fluminense, congrega várias unidades federais, estaduais, municipais e privadas. Especificamente ali no fundo da Bahia, a gente tem esse perfil. São rios que nascem em áreas protegidas, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos, vão descendo pelas encostas ali desse trecho da Serra do Mar,
atravessam áreas que são pouco urbanizadas ou quase nada industrializadas, encontram os bosques de mangue da APA Guapimirim, e isso ainda depura a qualidade dessas águas, e chegam à Baía de Guanabara como o melhor aporte de água doce, ou salobra, já no final desse circuito, que chega à Baía de Guanabara. Então, esse fundo da Baía, ele é responsável pela vida que sobrevive, que resiste e que existe nesse tão importante ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre educação ambiental, e eu quero separar dois grandes conceitos de educação ambiental, conforme vigente no Brasil. Tem educação ambiental formal, vamos falar um pouquinho de como a APA Guapimirim trabalha com educação ambiental formal, e também educação ambiental não formal. Muito simplificadamente, a educação ambiental formal é aquela que utiliza as formações regulares do ensino e da educação brasileira. É aquela dirigida a estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Frequentemente são utilizados os espaços normais de ensino e pesquisa, escolas, universidades, ou trabalhos de campo, numa interpretação um pouco mais flexível da educação ambiental formal, quando a gente leva estudantes formais para as áreas protegidas. Vou começar, então, por esse campo da educação ambiental formal, que na APA Guapimirim já há mais de 10 anos, há cerca de 15 anos, é implementado tanto pelos servidores da unidade de conservação, quanto por cooperativas, que já também se pronunciaram nesse evento, pelo que eu vi da programação, que foram capacitadas pelo Instituto Chico Mendes para desenvolver projetos de restauração florestal, artesanato e condução de visitantes. E grande parte do trabalho dessas cooperativas atualmente é a condução de grupos de estudantes que visitam a APA, seja do ensino médio, seja do ensino superior, passam ali por uma... Então, antes de chegar nas imagens, a cooperativa Manguezal Fluminense foi a primeira criada nesse sentido, já tem cerca de 15 anos de experiência, de vivência, de trabalho. Mais recentemente, a cooperativa Manguezais da Guanabara vem também trabalhando com condução de visitantes. E essa foi uma aposta, da gente investir não só no associativismo popular, não só a formação de associações de moradores, mas também de cooperativas, ou seja, uma dimensão de organização econômica desses caranguejeiros, desses pescadores que hoje compõem essas duas cooperativas. Então, as turmas vão lá na sede da APA, recebem uma apresentação geral de como a unidade de conservação trabalha, embarcam no pier, no pequeno cais que tem ali pequeno cais que a gente tem na APA Guapimirim mesmo, para acesso ao rio Guapimirim, e vão até o fundo da Baía de Guanabara fazer esse trajeto. É um trajeto que serve tanto para o turismo ecológico, para o ecoturismo, para o turismo de bases comunitárias, quanto, e aqui é a ênfase dessa fala, para a educação ambiental, digamos assim, a educação ambiental formal, aquela que recebe estudantes de nível médio e nível superior. Ali no fundo da Bahia, frequentemente, eles podem se deparar com a última população de botos residentes na Baía de Guanabara, que fica ali entre a APA Guapimirim e a ilha de Paquetá. E esse é um projeto, esse é um processo que vem só crescendo nos últimos anos. Estava conversando com os colegas lá da APA semana passada, acho que foi contabilizado, Tati? Cerca de 2.000 visitantes no último ano, uma quantidade ainda modesta, mas, por outro lado, significativa, pensando que é uma região na Baixada Fluminense, que, a priori, não tem tanto apelo turístico educativo, mas vem crescendo e vem se consolidando como um importante espaço de educação ambiental formal. Vou me deter um pouco mais na educação ambiental não formal, porque, via de regra, assim, pela própria Lei Nacional de Educação Ambiental, compete ao MEC, ao Ministério da Educação, a educação ambiental formal, e compete ao Ministério do Meio Ambiente
onde nós, do Instituto Chico Mendes, estamos vinculados, a educação ambiental não formal. A educação ambiental não formal é aquela que não usa os espaços típicos de ensino, pesquisa e de ensino-aprendizagem, como salas de aula ou como ambiente universitário. E tampouco se dirige especificamente a estudantes, mas a qualquer grupo social envolvido com a questão ambiental. É um conceito mais ampliado, é um conceito de caráter mais popular, de caráter mais social, do que pode ser educação ambiental. Então, portanto, o espaço de um conselho gestor de uma unidade de conservação é reconhecido como um espaço político-pedagógico onde se pratica a educação ambiental, desde que, claro, estruturado com um processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, no campo da educação ambiental não formal, a gente tem algumas inspirações. A primeira inspiração é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, com a sua perspectiva da pedagogia, uma pedagogia voltada para o reconhecimento de assimetrias sociais, assimetrias políticas em todo o tecido social brasileiro e como isso reflete nos processos pedagógicos. Paulo Freire, na sua talvez mais conhecida obra, Pedagogia do Oprimido, oferece um método, oferece um olhar de se fazer educação que se pretende crítica, transformadora e emancipatória. Crítica, porquanto analítica, usar o olhar criterioso, científico, analítico sobre a realidade que nos debruçamos. Transformadora, por pretender não só ser um processo pedagógico, mas também um processo político-pedagógico, que almeja, no final das contas, a transformação de uma sociedade injusta na qual vivemos. E emancipatória, por reconhecer que nessa assimetria que existe na sociedade, toma-se o lado do oprimido. Muito resumidamente, se reconhece de que vivemos numa sociedade desigual, onde uma parcela dessa sociedade se beneficia do modelo econômico vigente e uma outra parcela, muito maior, sai prejudicada desse processo civilizatório. O que se almeja na educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, na sua dimensão emancipatória, é buscar um tijolinho, passo a passo, para a emancipação desses povos e comunidades que estão em condição de vulnerabilidade ou subalternidade socioambiental. Isso se reflete na tradição do Instituto Chico Mendes e do IBAMA, na figura do professor José Silvas Quintas, que formou uma geração de educadores ambientais no IBAMA e no Instituto Chico Mendes com essa pegada freiriana da educação ambiental, trazendo para a realidade da operação dos órgãos gestores, dos órgãos públicos. Como se fazer, é isso que Quintas nos oferece, como fazer uma educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória a partir dos órgãos ambientais. A última inspiração, antes de entrar no caso especificamente aqui, é o patrono do meio ambiente brasileiro. Se temos o patrono da educação, que é Paulo Freire, temos também o patrono do meio ambiente, ambos definidos por lei federal. Chico Mendes, toda a sua luta dirigida aos povos da Amazônia. Chico Mendes fazia inicialmente uma luta sindical, organizava os seus companheiros, trabalhadoras e trabalhadores da floresta, e posteriormente, ele identifica que isso é ecológico. A primeira motivação do Chico Mendes é a promoção de justiça social. E ao longo do seu processo de luta e de vivência, vai se percebendo o ambientalista. E o mundo inteiro assim o reconhece, às vezes mais do que no próprio Brasil. É uma figura reconhecida em vários campos, ambientes político-pedagógicos mundo afora. Não à toa batiza o nosso instituto. Às vezes o nome desse homem fica um pouco camuflado na sigla
ICMBio, mas o CM é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E compete a nós, operadores desse órgão, valorizar essa inspiração de origem e de nome, de nascença do nosso Instituto. A Baía de Guanabara é palco de seríssimos conflitos socioeconômicos e, portanto, conflitos socioambientais. Essa imagem ilustra um pouco essa contradição, esse contraste que são os manguezais do fundo da Baía de Guanabara, esse pescador artesanal que está aí no seu curral de pesca para lançar a sua rede de despesca, recolher o pescado, repetindo esse gesto e esse método que há gerações ele aprendeu e seus ascendentes aprenderam, algo que é originado nas culturas originárias pré-europeias do Brasil, mantido na cultura caiçara e preservado até hoje nos pescadores artesanais que moram e trabalham ali em Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Guapimirim. E ele se depara com um navio de apoio à indústria petrolífera e acho que a imagem fala por si, da diferença de potencial de ação, da diferença de porte, da diferença de uso que se faz do mesmo espaço. Um terço, mais ou menos, da Baía de Guanabara, atualmente, varia esse cálculo, mas, muito grosseiramente, um terço é a área que se mantém ainda passível de uso pelas pescadoras e pelos pescadores sem qualquer restrição industrial. Porque cada barco desse, cada oleoduto petrolífero impõe uma zona de exclusão de pesca no seu entorno imediato. Então, ao longo do século XX, os pescadores foram atravessando uma sequência de injustiças e de perda de espaço de sua própria atuação. Vamos trazer uma lembrança de algo que ocorreu há um pouco mais de 10 anos e vamos terminar no tempo presente. Há mais ou menos 10 anos, talvez um pouquinho mais, a região se viu ameaçada pela implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, maior obra que se apresentava individual da Petrobras no país, que logo de origem trouxe preocupações, seja do movimento ambientalista, seja dos pescadores artesanais que operam na região, seja da universidade e também dos órgãos ambientais. Localizada a cerca de 10 quilômetros aí do fundo da Bahia. Aqui a APA Guapimirim, a imagem está um pouco escura, peço perdão por isso. Isso aqui é a estrada Manilha Magé. Esse é o bosque aqui protegido pela APA Guapimirim, aqui o fundo da Baía de Guanabara. A estação ecológica está aqui no meio, né? E mais ou menos 10 quilômetros lineares separam do que era a área de construção do Comperj. Foi verificado, várias pesquisas identificaram os impactos ambientais diretos desse empreendimento sobre a APA Guapimirim, sobre os manguezais do fundo da Bahia. Isso foi objeto de muito debate no Conselho Gestor da APA. De muito debate, e a gente entende que esse debate foi um debate da educação ambiental, foi um debate da participação social, o entendimento do espaço de um Conselho Gestor como um espaço político-pedagógico, de troca de conhecimento. Os pescadores reunidos ali no Conselho da Baía de Guanabara, onde a gente trouxe o empreendedor para manifestar os seus interesses, para explicar o seu projeto, trouxemos a universidade para também oferecer a sua interpretação sobre os impactos daquele empreendimento, os pescadores em si, e aí especificamente em relação àquela segunda imagem do mangue que eu mostrei para vocês, a fronteira entre Itaboraí e São Gonçalo, onde está o rio Guaxindiba. Havia uma iniciativa do empreendimento de transformar esse rio numa hidrovia industrial. Isso causou muita preocupação do setor ambientalista e preocupação ainda maior dos pescadores, que foram interpretando que, para dragar esse rio, para permitir a passagem da embarcação industrial, você iria ressuspender metais pesados que estavam ali naquele leito, flúvio marinho, e trazendo esses metais pesados à tona, misturando com oxigênio, saindo daquele ambiente redutor do solo para um ambiente com mais oxigênio da coluna d'água, esses metais pesados entrariam na cadeia biológica.
iam impactar diretamente os caranguejos, os siris e os peixes capturados para venda ou para consumo dos pescadores. Isso causou bastante revolta. E o espaço do Conselho da APA foi um espaço onde esse debate foi se robustecendo e gerou manifestações pacíficas dos pescadores que levaram especificamente o nome do Guaxindiba nas suas bandeiras para proteção, foram até a sede da própria empresa, da Petrobras, foram até a sede do BNDES, que era o órgão que financiava esse empreendimento, barqueatas, manifestações, o apoio, inclusive, do próprio conjunto de trabalhadores da Petrobras. O Sindipetro apoiou esse movimento, apoiou logisticamente esse empreendimento contra a própria empresa. E esse movimento social saiu vitorioso. A hidrovia no Rio Guaxindiba foi suspensa, dado esse processo de debate, esse processo educativo não formal. E aqui eu vou trazer muito rapidamente alguns depoimentos que eu colhi na pesquisa de doutorado sobre essa dimensão pedagógica do Conselho Gestor. Primeiro tem um comentário, deixa eu voltar aqui, acho que esse primeiro comentário foi de um pescador de Magé. Vou falar por mim que esse pescador se lapidou. Posso dizer que eu passei a prestar atenção na legislação, que até então sabia que existia, mas não conhecia. Passamos a ter uma fala mais técnica, que foi necessário. A gente conseguiu convergir com a universidade, com técnicos, com gestores, onde a gente faz uma troca de informações muito importante. Então, o pescador reconhecendo que aquele espaço do conselho foi um espaço que o empoderou tecnicamente para conhecer melhor essa questão dos metais pesados, conhecer melhor os impactos ambientais que aquele empreendimento poderia gerar. Essa segunda declaração, salvo engano, de um pescador de Itaboraí. Uma coisa era uma fase anterior a essa, em que a disputa por território direto, sem muito saber se colocar diante da comunidade. A partir do conhecimento que vai adquirindo, a forma madura que o conselho vem desenvolvendo, vem desempenhando suas funções, a categoria das pessoas que formam o conselho, a academia, enfim, você também vai crescendo, porque vai na forma de se comunicar, observando como esse pessoal também se comunica. Os órgãos ambientais não são meramente o órgão da repressão, do exercício do poder de polícia administrativo, do exercício do poder de polícia ambiental. Pode e deve ser também um espaço de troca de conhecimento. Isso é interessante mudar essa chave, que às vezes o pescador tem medo de chegar no escritório do IBAMA ou do ICMBio, porque muitas vezes só é exibida a faceta repressora desses órgãos, policial. Não pode ser isso, e aqui esse depoimento demonstra um pouco esse outro lado, esse lado de troca de conhecimento, esse lado político-pedagógico que devem também ter os órgãos ambientais. Aqui um depoimento, acho que de um conselheiro de Petrópolis, vou passar mais rápido por ele, dizendo, ele até compara mais, dizendo que parece uma aula, dizia, as reuniões de conselho pareciam uma aula, então ele faz até uma ligação com o caráter mais formal da educação, na experiência dele, acompanhando o conselho da APA durante esse processo. E aí, a ponte entre o pedagógico e o político. A partir dessa troca de conhecimentos, alguns conselheiros falaram, olha, a participação no que hoje é a AOMAR, foi fundada essa agremiação, a Associação dos Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, foi formada no próprio conselho nesse processo, e aqui um dos fundadores fala, a participação dos companheiros no que hoje é a AOMAR se deu aqui no conselho antes de ter a AOMAR. Foi crucial nossa participação aqui, porque a nossa associação foi fundada a partir da presença do conselho, ou seja, um espaço pedagógico, que é o conselho, se desdobra num movimento político, que é uma associação de pescadores, a dimensão político-pedagógica, essa dimensão freiriana da educação como elemento de transformação social, e não meramente de discussão técnica. A força do conselho são nossas ações, vários pleitos nossos foram recebidos aqui e foram engrossados. A presença do Estado causa medo. Olha a sinceridade desse depoimento. Então, atraindo as comunidades, essa liderança vai tirando esse vestígio. Processo lento, um processo delicado, para, repito, ampliar a dimensão
do que é um órgão ambiental para além da dimensão da repressão e da aplicação da lei. Importante disso, aí já com outro conselheiro, é o fato de ter acesso à informação que normalmente você não teria se estivesse fora do conselho. O quanto é necessária a participação social dentro da gestão de uma unidade de conservação. Esse é um aspecto que eu queria trazer, já tem uns 10 anos, mais ou menos, da educação ambiental formal e não formal que a APA Guapimirim opera, e chegando, atualizando um pouco mais no tempo, isso gerou desdobramentos. Esse é um dos fundadores da OMAR, nosso companheiro Alexandre Anderson, que começou um projeto, depois desse movimento, da Patrulha Ambiental da Pesca. Se junta com alguns companheiros, agora já conseguiu até algum outro tipo de financiamento para abastecer o motor de popa das suas embarcações e navegar pelo fundo da Bahia denunciando crimes ambientais, denunciando lançamento de efluentes de alguns navios, operações que geram impactos ambientais e socioambientais. Isso já fez, inclusive, com que a Capitania dos Portos tivesse que gerar um canal de diálogo imediato com a OMAR. Tamanha era a quantidade de denúncias oferecida pela população organizada. Esse patrulhamento não é um patrulhamento dos órgãos ambientais, é um patrulhamento autônomo de pescadoras e pescadores defendendo o seu próprio espaço de luta, que já implicou, reitero, em que a Capitania dos Portos tivesse que se organizar para dar conta de tanta coisa errada que acontece no fundo da Bahia. E aqui eu já vou encaminhando para o encerramento dessa reflexão, vou trazendo também outros desdobramentos bem mais recentes desse processo de organização e de educação ambiental não formal também. Já num passo adiante. Esse passo adiante é onde o Estado já não se mostra mais tão necessário. Se o Estado que preside o Conselho Gestor deve operar como uma espécie de trampolim político-pedagógico para que as populações, comunidades tradicionais ali organizadas, ganhem força para sair do Conselho e operar na luta, aquelas imagens mostraram isso. Os conselheiros pescadores iam para a reunião na APA Guapimirim, no Conselho, e dali eram impulsionados para fora do Conselho, em manifestações pacíficas, barqueatas, manifestações usando a imprensa, um trampolim, portanto, que o Conselho opera, encorajando, impulsionando, dando energia para fora do Estado, não subserviente ao Estado. Então, 2 desdobramentos oportunos desse segundo degrau, que é o degrau onde os próprios representantes dos povos e comunidades tradicionais se organizam de forma autônoma, independentemente da tutela governamental. Teve 2 casos bastante simbólicos. Aqui foi um intercâmbio organizado entre os próprios pescadores da Reserva Extrativista Marinha de Caçurubá, ali no sul da Bahia, município de Caravelas e Nova Viçosa, no sul da Bahia, que tem manguezais belíssimos ali protegidos, quase na fronteira com o Espírito Santo, convidaram os pescadores da Baía de Guanabara para um intercâmbio, para uma troca de informação, onde aquela iniciativa da Patrulha Ambiental da Pesca e do monitoramento ambiental comunitário, que é o que a turma de Caçurubá fazia, pudessem dialogar. Quais são as estratégias de cada um, ou seja, olha que troca de conhecimento, olha que processo pedagógico e olha que processo político-pedagógico encabeçado pelos próprios povos e comunidades tradicionais. E mais recentemente, e aqui efetivamente encerro essa minha fala, um outro intercâmbio promovido há cerca de 1 ou 2 meses atrás, onde pescadoras da APA Costa dos Corais, também uma unidade importantíssima, a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, pega 13 municípios do litoral sul de Pernambuco e litoral norte de Alagoas, com também valiosas porções de bosques de manguezal, vieram visitar aqui os pescadores da Baía de Guanabara, também para essa troca de experiências, para aprender um com o outro, para esse processo político-pedagógico encabeçado e protagonizado pelos verdadeiros guardiões
dos nossos manguezais. Se tem algum grupo social que tem a dignidade e tem o merecimento para protagonizar a luta por esse ambiente, não são os pesquisadores, não são os operadores dos órgãos ambientais. São aquelas mulheres e aqueles homens que há séculos zelam por esses espaços. São os caranguejeiros, os cirizeiros, as pescadoras, que têm a dignidade para serem os protagonistas da conservação e da educação praticada nesses territórios, ou como vem se dizendo atualmente, nesses maretórios, nesses espaços de conflito, mas também de muita vida, de promoção de vida, de defesa da vida e de ampliação da vida para as futuras gerações. Eu agradeço a atenção de vocês.